Estamos aí no Outubro Rosa e um ponto muito importante quando a gente fala em prevenção do câncer de mama é o diagnóstico precoce e os exames de imagem são essenciais para isso. Eu estou recebendo hoje o Dr. Adriano Carvalho, médico radiologista do Instituto de Radiologia de Natal, exatamente para a gente falar sobre o papel desses exames aí na questão do diagnóstico do câncer de mama. Tudo bom, doutor Adriano? Já quero te agradecer a disponibilidade por estar aqui com a gente. Tudo bem, Juliana. Eu que agradeço o convite e estou aqui à disposição para tentar ajudar no que eu puder. Quais são os principais exames que fazem parte dessa rotina do diagnóstico do câncer de mama? Com relação ao câncer de mama, os principais exames são a mamografia, que geralmente é o primeiro exame, e também entram a ultrassonografia de mama e a ressonância magnética de mama também nesse diagnóstico. A partir de que idade a mulher deve seguir aí nessa rotina de exames? Esse é um tema um tanto contraditório, mas o que a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia recomendam no Brasil é que seja feito um exame a cada ano a partir dos 40 anos. Quando você vai para o SUS, quando se tem uma política de rastreamento populacional, isso muda um pouco. As recomendações do SUS são que seja feito uma mamografia a cada 2 anos a partir dos 50 anos. Só que essa recomendação do SUS, eu reforço, que é para um rastreio populacional, como se fosse pegar a população toda e a partir de agora vamos fazer em toda a população. Então, por questões econômicas, provavelmente é que tem essa recomendação um pouco diferenciada da que se usa na prática médica. Quando fazer a mamografia e quando fazer a ultrassonografia? Ou os dois exames, eles se complementam? Não, o exame básico para se fazer o diagnóstico precoce de câncer de mama é a mamografia, que é feita a partir dos 40 anos, tá certo? Se houver alguma outra indicação antes dos 40 anos, por exemplo, um nódulo palpável, aí a ultrassonografia entra como um diagnóstico, porque abaixo dos 40 anos, geralmente a mama é muito densa, então a densidade mamária atrapalha um pouco a mamografia, tá certo? E mesmo após os 40 anos, quando a paciente faz a mamografia e a mama é densa e existe alguma suspeita, a ultrassonografia entra como um complemento à mamografia. Geralmente, mamas densas, existe essa indicação de associar a ultrassonografia também para tentar achar determinadas lesões que não são vistas à mamografia devido à elevada densidade da mama. Doutor Adriano, a gente tem visto cada vez mais diagnósticos e cada vez diagnósticos mais precoces. A qualidade do exame mudou muito? O que é que mudou na mamografia? Ela consegue detectar nódulos cada vez menores? Isso, consegue sim. Com a chegada da mamografia digital, melhorou muito o diagnóstico do câncer de mama, né? Tanto nódulos como calcificações. Hoje em dia a gente consegue ver calcificações com 0,2 centímetros, agrupamento de calcificações que podem ser suspeitas e então se faz o diagnóstico precoce do câncer de mama através da mamografia. Além da mamografia digital, uma nova forma de mamografia chamada tomossíntese, que é uma mamografia dinâmica, né, faz vários cortes da mama, também ajuda muito no diagnóstico precoce do câncer de mama. E a ressonância? Quando é que a ressonância é indicada? A ressonância magnética, ela tem inúmeras indicações, né? Ela pode ser usada em pacientes oncológicos, ou seja, aquelas pacientes em que foi diagnosticado um câncer de mama pelos outros métodos de imagem, tá certo? E ela entra para quê? A ressonância magnética, ela consegue ver o tamanho exato da lesão, ver se existe extensão de lesão maior que aquela que é vista nos outros métodos, tá certo? Às vezes, com a ressonância magnética, consegue-se ver outras lesões da mama, menores, que não foram vistas na mamografia ou na ultrassonografia, tá certo? Ela consegue ver invasão de estruturas vizinhas, como pele e a parede torácica, tá certo? Ela consegue ver também se existe metástase, tanto para os linfonodos axilares e da cadeia mamária interna, como também metástase até muitas vezes
a gente consegue ver na ressonância de mama algumas metástases para o pulmão, para o fígado, tá certo? E nesse paciente, isso seria a indicação da ressonância pré-cirurgia, para fazer tudo isso, para fazer esse estadiamento do câncer de mama, tá certo? Para melhorar a sobrevida da paciente. Porque se ela fizer, por exemplo, só a mamografia, viu uma lesão, tirou, e se tiver outra, não é? Então a ressonância consegue ver isso e vai para a cirurgia com mais segurança de que tudo que precisa vai ser ressecado, tá certo? E tem também, nas pacientes oncológicas, a ressonância que é feita pós-cirurgia. Por exemplo, se foi retirado um tumor e na patologia haviam margens comprometidas. Então, a ressonância entra para ver qual o tamanho dessas margens, em que lugar está essa margem comprometida, tá certo? Ela pode também ser usada após a cirurgia para ver se houve recidiva da lesão, mesmo sem margens comprometidas na patologia. Se tem uma suspeita clínica, a ressonância muitas vezes indica uma recidiva da lesão, tá certo? Além disso, nos pacientes não oncológicos, né, uma das indicações mais usadas é para avaliação dos implantes e das próteses mamárias, porque a ressonância é o exame mais indicado, né, que tem a melhor eficácia para detectar lesões do implante ou das próteses, tanto lesões intracapsulares como extracapsulares. Tá certo? Ela serve também para tirar dúvidas. Por exemplo, a mamografia viu uma assimetria, aí a sequência vai para a ultrassonografia não viu nada. Aí a ressonância vai tirar essa dúvida, essa discordância entre mamografia e ultrassonografia, ou mesmo entre a clínica e um exame. Por exemplo, o paciente tem um nódulo palpável, claramente palpável, e não se vê nada na mamografia, nem na ultrassonografia. A ressonância entra como um método para esclarecer, para tirar a dúvida. Mas nunca a primeira opção para diagnóstico, né? Eu falo isso porque a mamografia dói e muitas mulheres fogem da mamografia. Elas não poderiam recorrer à ressonância, não é indicado isso. Não, existe uma outra indicação de ressonância como rastreio, que substituiria a mamografia. Não substituiria, mas entraria também como um método para fazer o rastreio do câncer de mama, que é uma parcela bem específica da população, né? São pacientes que têm mamas densas e de alto risco. Alguns países já estão fazendo isso de rotina e aqui também as sociedades brasileiras de mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia já indicam também para rastreamento, tá certo? Naquela mama que é extremamente densa, o paciente tem um alto risco de câncer, então não há uma segurança de que a mamografia vai detectar uma lesão. Então, a ressonância, nesses específicos casos, entrariam. E aquelas pacientes que têm histórico familiar e que precisam fazer esse acompanhamento mais cedo, também entraria a ressonância aí? Existem uns protocolos para avaliar o risco, né? Não é qualquer parente com câncer de mama. Tem vários fatores de risco que, somados, se chega a um score, e a partir desse score pode-se pensar na possibilidade de se fazer esse rastreamento anual com ressonância magnética. Não é para todas as pacientes que têm história familiar. Até porque a história familiar, em termos estatísticos, assim, que mais preocupa para o câncer de mama é parente de primeiro grau, ou mãe, ou irmã, ou filha. Certo, doutor Adriano, então, com toda esse arsenal de exames, a tecnologia evoluindo, a gente sabe que o diagnóstico precoce é essencial para a cura do câncer de mama. Então, eu queria que você falasse para essas mulheres que ainda não se comprometeram, né, a todos os anos buscarem os seus médicos e realizarem esses exames. Faz muita diferença esse diagnóstico bem cedo, não faz? Sim, sim. Não é querendo assustar, mas mostrar a realidade, né? Eu anotei algumas coisas aqui só para ilustrar a importância desse movimento, né? Do Outubro Rosa, que é um marco durante o ano, né? Esse mês, mas que deve ser feito o ano todo. O câncer de mama é o câncer mais diagnosticado em mulheres no mundo, certo? Cerca de mais de 2 milhões de mulheres são diagnosticadas por ano com câncer de mama. É o câncer que mais mata mulheres, tá certo? Ele corresponde a cerca de todos os cânceres que acometem as mulheres, ele representa mais ou menos um quarto, quase 25%.
Então, gera mortalidade, gera, se tratado tardiamente, gera mutilação, né, na mulher. Então, tudo isso faz com que a gente coloque esse tema como extremamente importante, né? As pessoas têm que estar atentas a isso, sabe? Não pode relaxar, não precisa ficar apavorado, mas também não pode relaxar. Só é fazer o que se recomenda, né? Procura ser um mastologista de sua preferência, ele vai estar completamente apto a dar todas as informações necessárias. Vai fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos, tá certo? Procura também um lugar, se informa, pesquisa, um lugar onde tem uns aparelhos modernos, sabe? Onde tem pessoas qualificadas para dar o seu diagnóstico. E a partir daí, fique tranquilo que vai estar tudo certo. Se eu tiver de acontecer, vai ser fazer o diagnóstico precoce, vai dar tudo certo. Diagnóstico precoce, a chance de cura é altíssima. E só seguir as recomendações e está tudo tranquilo.